Lucas capítulo 13. Hoje eu quero falar, com a graça de Deus, sobre a cura espiritual, a cura de enfermidades espirituais. Olha o que diz em Lucas 13. Eu acho que eu já preguei essa mensagem pelo menos umas 3 vezes aqui nesse tempo que eu pastoreio. Digo, esse texto, só que sempre o Senhor renova a sua palavra aos nossos corações, não é? Inclusive a escritura é a mesma, desde que eu me converti, que eu me conheço por leitor, a Bíblia é sempre a mesma, mas o Senhor fala de diferentes formas, os mesmos textos, porque a palavra não muda, mas a gente muda, as circunstâncias mudam. Então o Senhor é poderoso para renovar as nossas forças, o nosso entendimento, por meio da palavra. Diz em Lucas capítulo 13, no versículo 10, diz assim: certo sábado Jesus estava ensinando numa das sinagogas, e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente, havia 18 anos, diga assim, espírito de enfermidade. A Bíblia diz depois, ela andava encurvada, diga encurvada, e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Diga assim, livre. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: há 6 dias em que se deve trabalhar para ser curados, venham para ser curados nesses dias, e não no sábado. O Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou jumento do estábulo, e o leva dali para dar-lhe água? Então, esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 anos, não deveria no dia de sábado ser libertada daquilo que aprendia? Amém, irmãos? Tendo dito isto, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Diga assim, ele continua fazendo. Fecha os teus olhos, diga assim: Senhor, fala comigo nesta noite, Pai. Eu vim aqui para ouvir a tua voz. Eu vim aqui para ouvir a tua voz. Eu vim aqui para ouvir a tua palavra. Usa o pastor André, em nome de Jesus Cristo. Eu também repreendo todo mal que queira atrapalhar a minha atenção à palavra do Senhor. Eu a recebo de coração aberto, em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor pela sua palavra. Glória a Deus. Glória a Jesus. Pode se assentar, meu querido irmão. Nós estamos numa série sobre Jesus Cristo te dá saúde, e nós temos falado sobre isso mesmo, não é? Desde a primeira semana, que quando nós geramos filhos, eles vão ser tão saudáveis quanto nós. Se nós formos doentes, eles podem nascer doentes, porque eles recebem de nós o DNA, não é? Então, se alguém está com algum vício e continua usando o vício, uma mulher grávida, aquilo passa para o sangue da criança, porque está no ventre dela, está sendo gerado dentro dela. Assim também, quando os nossos filhos veem brigas dentro de casa, marido e mulher, desde o feto, desde o momento que estão no ventre, eles já sentem os climas, as atmosferas dentro de casa. Então, filhos que crescem debaixo de pais violentos, que brigam, que se divorciam, eles carregam essa dor, este mal sobre suas próprias vidas. Por isso que nós temos que ser saudáveis, buscar a saúde que vem de Deus, para nós também podermos gerar e os nossos filhos vejam saúde em nossa vida, saúde emocional, saúde mental, saúde espiritual, saúde física até mesmo, porque não? E possam também receber de nós aquilo que o Senhor tem nos dado, amém?
Jesus falou que quem crê nele, do seu interior fluirão, vai jorrar uma água que salta para a vida eterna. Então, quando a gente está cheio da presença do Espírito Santo, isso alcança também as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas da nossa célula, os nossos vizinhos. O ambiente de trabalho muda. Quando alguém está cheio do Espírito Santo dentro da empresa, claro que tem batalha, mas batalha tem em todo lugar. Mas maior é o Senhor que está sobre ele, que influencia e muda a atmosfera daquele ambiente. Porque maior é aquele que está em nós do que aquilo que está no mundo. Amém, irmãos? Então a Bíblia fala dessa mulher. Esse texto é clássico das Escrituras, dos milagres que Jesus operou. E ele operou esse milagre na vida de uma mulher que chegou ali. Como é que ela chegou naquela reunião? Como é que ela foi naquele culto? Ela chegou lá encurvada. Ela estava na sinagoga. Jesus fala que ela era filha de Abraão. E ela sofria há 18 anos. Quando ela foi para o templo, ela no seu aspecto visual, exterior, era percebida que ela vivia encurvada. E ela não podia se endireitar de maneira nenhuma. É interessante que, porém, ela foi no lugar certo. Ela foi no dia certo, porque Jesus estava lá. Ela foi na hora certa, diante da pessoa certa. Jesus estava ali. E naquele dia, naquela reunião, haveria uma transformação na vida dela, porque Jesus estava lá e operou um grande milagre. Às vezes a gente por fora está bem, mas por dentro é só Deus que sabe e a gente que sabe, não é? Às vezes as pessoas nos olham e falam assim: está tudo bem com o André, mas só o André que sabe o que está dentro do coração dele. Graças a Deus estou bem, eu só estou dizendo um exemplo aqui. Mas é interessante isso, que ela chegou ali encurvada, né? E às vezes a gente chega encurvado também diante dos pesos, das dificuldades, dos problemas. Mas Jesus estava ali. Eu creio que o Senhor também está aqui. Eu creio que a unção do Senhor já está aqui. A presença de Deus já está enchendo este lugar. Você não pode ver, mas os anjos de Deus estão aqui, como cantava a Sandrinha. Tem anjos voando neste lugar, por meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. O Jacó não entendia nada disso, mas ele viu uma escada assim, ficou impressionado. Deus estava operando grandes coisas na vida dele naquela noite. E nesta noite o Senhor nosso Deus está operando grandes coisas na minha vida, na sua vida. Aumente a sua expectativa, o Senhor está aqui, amém, irmãos? E é interessante, qual que era o diagnóstico desta mulher? É que ela tinha uma doença na coluna. Ela tinha um problema na sua coluna cervical, o qual os médicos não encontraram a cura. O diagnóstico dela, não sei qual seria o nome dessa doença, deve ter, né, um nome, mas eu não sou médico, então não estudei, não sei. Mas ela tinha um problema, e todos os que a examinavam, olhavam e talvez diziam assim: olha, não tem o que fazer, não encontro o problema, ou existe um problema, mas não tem cura. E ela sofria há 18 anos, mas o diagnóstico de Jesus foi diferente de todos os médicos. Foi diferente de todos os especialistas naquela época. Jesus, ele sabia o que aquela mulher estava sofrendo. Ele sabia o que estava acontecendo. Porque Jesus, ele teve o discernimento espiritual. O discernimento espiritual de perceber que era Satanás que tinha colocado nela, tinha adentrado a ela numa enfermidade a qual ela estava presa há tantos anos. Então, enquanto ninguém dava jeito ou solução para aquela mulher, Jesus não cura a coluna dela. Jesus a liberta de uma enfermidade espiritual. Ele vai na raiz e na causa do problema e destrói aquele problema, ele destroça, ele quebra, ele destrona, né? Ele arranca aquele mal, e a mulher é curada pelo poder do nome e da pessoa de Cristo Jesus. Então, meu querido, nós percebemos que há situações onde Satanás ele age com sutileza.
O Satanás, os demônios, o diabo, as forças malignas, vamos dizer de Satanás mesmo. Satanás é um ser milenar. Ele tem muita experiência. Se você observar, é lógico, ele também é inteligente. Jesus falou certa vez que Satanás e os demônios, eles não se dividem, porque são inteligentes. Porque se eles se dividirem, o reino deles, a força deles vai a zero. Então Satanás, ele é sutil, ele tem experiência milenar, ele é inteligente. E sabe qual que é o maior trunfo de Satanás? É que ele é invisível. Você viu o diabo no caminho quando você vinha para cá, irmão? Hein? Graças a Deus não, pastor. E o fato dele ser invisível, muitas vezes faz com que uma pessoa esteja escravizada por ele e não perceba isso, porque não o vê. Até porque se ele se manifestasse visivelmente, se tornaria lógica aquele problema, embora os médicos não conseguiam enxergar desta maneira. Mas Jesus vê diferente. Como já dizia o Senhor para Samuel, o homem vê o exterior, mas Deus, o Senhor, Ele vê o interior, Ele vê o coração. Então o processo de cura que Jesus utilizou para restaurar e para libertar aquela mulher, foi uma palavra que Ele liberou sobre ela. A Bíblia diz que Ele liberou uma palavra sobre ela e depois impôs as mãos sobre ela. Então aqui Ele falou assim, verso 12: ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e disse para a mulher: você está livre da sua doença. Ele liberou uma palavra e depois Ele impôs as mãos. A Bíblia diz que imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Aleluia! Nesta noite a palavra está sendo liberada sobre a sua vida. O Senhor vai curar as enfermidades que existem no seu corpo nesta noite. Você vai ser livre de toda enfermidade espiritual, porque Jesus está neste lugar. Eu já combinei com Ele, eu pedi para Ele estar aqui. Ele falou: André, mesmo que você não pedisse, tem outras pessoas que estão pedindo para eu estar lá, e eu vou estar lá, porque onde está 2 ou 3 pessoas reunidas no meu nome, eu estou ali no meio delas. Ele está aqui, aplauda ao Senhor Jesus mais uma vez. Então nós vemos aqui, a gente vê aqui na mulher um espírito de enfermidade. Então nem toda doença é patológica, nem toda doença é de desgaste físico. É claro que também não posso dizer que toda doença é uma enfermidade espiritual. Seria um absurdo, não é? Seria absurdo, porque homens de Deus morreram de alguma enfermidade, então estavam possuídos por um espírito de enfermidade. Não, algumas doenças são de origem espiritual, outras são patológicas, é a idade, o tempo, o desgaste da vida e assim por diante. Mas você observa que Jesus, Ele percebeu que essa doença era uma enfermidade espiritual. Existem então espíritos malignos de enfermidade. Há situações de causa espiritual, que se manifestam às vezes com sinais físicos na nossa vida. Na vida de um ser humano, né? Então a religiosidade, inclusive dos fariseus, impedia que essa mulher fosse curada. Às vezes há pessoas que falam: não existe enfermidade espiritual, é tudo físico, é tudo patológico, é tudo da humanidade mesmo, da carne, do sangue, do coração que adoece e tal. Pensando assim, talvez eles falaram: olha, hoje é sábado, hoje não é dia de acontecer milagre, hoje não é dia de trabalhar. Se você quer vir para receber a cura, venha no outro dia. São religiosos que às vezes ficam, ao invés de combater com discernimento espiritual as enfermidades, às vezes acabam dizendo que nada é espiritual, que tudo é físico e que não é o dia, não é a hora de acontecer. Mas Deus é tão bom, Jesus é tão bom, que Jesus mesmo defende a mulher. Ele fala assim: você não pode ser hipócrita desse jeito. Ele falou para os fariseus: vocês não podem ser assim. Se você tem um boi, você não vai lá, libera ele. Você não vai lá, não cuida dos seus animais. Você acha que essa mulher aqui, sofrendo há 18 anos, ela agora tem oportunidade, eu quero curá-la, digamos assim, por que não libertá-la dessa dor, dessa situação? Então a gente percebe, meu querido, que
Jesus vem ali para desmascarar os religiosos, por aqueles que às vezes tentam burlar uma situação, por aqueles que às vezes dizem que basta o homem querer para ser curado apenas, ou que não há forças malignas. Mas a gente entende que, mais uma vez falando aqui, que existem enfermidades espirituais. Os obreiros, do diaconato, nós líderes, precisamos sempre pedir a Deus que nos dê o dom de discernimento de espíritos, para que nós possamos perceber o que é que está acontecendo na vida daquela pessoa, na vida de uma pessoa, de um ser que sofre situações difíceis. E também a palavra de Deus nos ensina, e Jesus nos deu poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Ele falou assim: vocês vão em meu nome, vocês expulsem os demônios, e nesta noite montanhas vão cair, demônios fugirão. Declaramos que Jesus é o Rei dos Reis, a presença dele é real, e aonde está a luz, as trevas são dissipadas. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém, irmãos? Então existem enfermidades que o médico não acha a causa, não tem o que fazer. Essa doença, sabe aquelas doenças que a pessoa vai e faz exames, não consta nada, mas ela está doente. Pessoas que às vezes sofrem por tanto tempo com situações onde muitas vezes há um espírito de enfermidade. Agora, outra coisa que salta nesses textos aqui que nós lemos hoje de Lucas 13, é que esta mulher, ela estava cativa, ela estava presa, ela estava amarrada a uma doença, a um espírito de enfermidade. Ela vivia aparentemente livre no sentido espiritual, porque ela ia para o culto, ela ia para o templo. Só que o que acontece? Ela estava aprisionada. E não foram os fariseus, não foi o Marcos que falou isso. A Bíblia diz que Marcos falou que Jesus falou que esta mulher, ela estava presa há tantos anos. Então nós percebemos, meus amados, que existem pessoas que às vezes frequentam uma religião, participam de um culto, às vezes elas têm uma aparência de religiosidade, de firmeza com Deus, mas pode ter alguma área onde o inimigo se apossou, se apoderou e amarrou a vida da pessoa. Sabe aquele crente desanimado, irmão? Aquele crente diz: ai, estou desanimado com Deus, desanimado com a igreja, desanimado, os irmãos não oram, ai, por que isso, por que aquilo? Está com um espírito maligno aí de desânimo. Isso não vem de Deus. Não dá para dizer que a culpa é de fulano, de ciclano, de beltrano, do tempo, da idade. Não dá. Porque a palavra de Deus nos fala claramente que aqueles que esperam no Senhor, suas forças são renovadas. O Senhor fala assim: busque em mim, você vai achar. Não tem como, não depende dos outros para você me achar. Depende de você desejar e buscar. Só que a pessoa às vezes está num desânimo. Pessoas que às vezes não conseguem romper na vida. Parece que dá um passo para frente e dois para trás. Parece que quando está dando tudo certo, perde, cai tudo de novo. E a pessoa fala: meu, o que eu tenho que fazer? Eu não sei mais o que fazer. Às vezes já sofrendo situações difíceis, que às vezes acham ou pensam estar livres, mas pessoas presas no passado. Quantas pessoas que têm, parece que um espírito que pegou ela lá no passado, que aquela época foi boa, que aquele espírito ficou lá atrás, não existe mais. Então há um outro espírito aqui dizendo assim: tudo está ruim, nada vai dar certo, nada vai para frente. Existem pessoas que estão, portanto, presas no passado, muitas vezes presas no medo. Pessoas que têm muito mais potencial do que eu e você juntos, mas que têm um medo, têm um espírito de medo. Inclusive lá em Tiago fala isso mesmo. Não, Paulo fala para Timóteo que Deus não nos deu o espírito de medo ou de temor. Deus não nos deu espírito de medo. Portanto, o Tiago fala que o medo não é uma sensação, não é uma emoção, não é uma coisa da consciência, é um espírito de medo. Então a pessoa fica ali, às vezes vestidinho, bonitinho, de crente, mas muitas vezes não tem a coragem de enfrentar desafios na vida,
chamados que Deus tem para eles, oportunidades no voluntariado. A pessoa tem medo, não, eu não sei como vai ser, eu tenho medo, nunca fiz isso antes, e fica presa. Outros que às vezes frequentam uma religião, frequentam um templo, uma casa de oração, mas estão presos num vício. Pessoas que às vezes estão presos no tabaco, no tabagismo, no cigarro mesmo. Pessoas que estão presas muitas vezes na bebida alcoólica, que encontram textos bíblicos para justificar o uso da bebida alcoólica. Porque é mais fácil a pessoa ficar presa na bebida do que ela ser liberta por Cristo e viver uma nova vida. Às vezes ela não quer sair, não quer abandonar aquele cativo, aquela prisão, aquelas cordas que amarram a vida espiritual dela. Ela se acostumou com aquela situação. Há pessoas que acham que é normal, é comum, não tem problema ter algum vício. São pessoas que estão presas por Satanás. Pessoas que às vezes têm um espírito de mexerico, de contenda. A Bíblia fala que o Saul, certa vez, ele desobedeceu a Deus. Porque o Samuel, ele falou assim para ele esperar, o profeta falou, espera até eu chegar. Ele desobedeceu, ofereceu uma oferta a Deus. E Deus usa o profeta Samuel para dizer para ele assim: olha, a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Porque você desobedeceu a Deus, você perdeu o trono. Deus tem alguém melhor do que você para ocupar o seu lugar. Naquele momento, Deus deu para o Samuel um discernimento de espírito, do espírito que estava sobre Saul, que mesmo sendo o rei, com coroa, com manto e tudo mais, ele estava desobedecendo a uma direção espiritual que era vinda da parte de Deus através do profeta Samuel. Cuidado com pessoas que difamam a igreja, que difamam os seus pastores, que difamam os seus líderes. Cuidado com pessoas que fazem motim e reunião para difamar alguém, para tentar derrubar alguém dentro do corpo de Cristo. Ah, pastor, isso aqui não acontece. Glória a Deus, que continue assim, vigie e ore, porque o espírito está pronto, mas a carne muitas vezes é fraca, gosta de uma fofoquinha, gosta de um diz-que-me-diz-que. Cuidado com essas coisas, porque quando se dá lugar ao diabo, como Tiago 4:7 fala, sujeitai-vos pois a Deus, resisti ao diabo, ele fugirá de vós. E Paulo fala em Efésios capítulo 4 também, ele fala isto, que a gente não pode dar lugar ao diabo, porque o espírito entra naquela pessoa, dela começa a olhar tudo distorcido. Às vezes o óculos está embaçado, né, irmão? Desde que eu uso óculos, é terrível usar óculos nesse sentido, que ele embaça facilmente, ele suja. E daí quando o óculos está sujo, você enxerga tudo distorcido, tudo cheio de embaraços assim, digamos, dificuldades. Então quando a gente dá lugar, parece que a nossa visão fica deturpada, distorcida, e parece que está tudo errado, tudo fora do lugar, que as coisas não podem ser assim. Mas também não há um posicionamento dessas pessoas de mudar de vida, de serem diferentes. Elas apenas veem nos outros. Então nós temos que tomar cuidado, porque existem pessoas humanamente livres, mas espiritualmente presas. Pessoas que às vezes você olha por fora, você fala, olha aí, que maravilha essa pessoa, mas muitas vezes vem de situações de dor, de aflição, e estão presas. Então quando Jesus, ele olha para aquela mulher, ele percebe quem está com ela. Ele não percebe apenas a doença dela, ele percebe que tem alguém com ela, que está amarrando ela naquela doença. Quando o Senhor Jesus Cristo olha para mim, olha para você, ele não vê somente a sua necessidade, ele vê quem está com você. Felizes são aqueles que quando Deus olha para a gente, ele vê em nós o sangue do Cordeiro, ele vê em nós o sangue de Jesus, a presença do Filho do Deus vivo, né? Quando ele olha para nós, ele vê o Espírito Santo na nossa vida. Significa que o nosso coração é do Senhor Jesus, o nosso corpo, o nosso tempo, o nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro pertence a Ele, nós somos dele, abençoados. Mas observe que pessoas que às vezes desejam suicídio, desejam morrer, tirar a própria vida, é um espírito de morte.
Ultimamente tem uma brincadeira aí na internet falando da morte, né? Como é que fala? Do engraçadinho, não, como é que fala? Amostradinho. Do amostradinho. É uma brincadeira de muito mau gosto, irmão. Muito mau gosto. Porque nós temos que ver com que espírito que está em nós. Se é um espírito de zombaria, de brincadeira, ou se é um espírito de Deus. Não estou dizendo nunca brinque, não estou dizendo assim, isso é pecado. Estou dizendo assim que nós temos que nos ocupar podemos nos ocupar de coisas mais preciosas, mais valiosas, mais enriquecedoras para nós e para outras pessoas também. Então nós temos que tomar cuidado com esse espírito de morte. Existem maridos que estão em cativeiro, que estão debaixo de um cativeiro, às vezes de pornografia. Às vezes existem esposas que estão em cativeiro, casais que estão vivendo uma vida de adultério. Aqui não, graças a Deus, mas às vezes uma vida de traição, de fornicação, de prostituição. A luta não é hormonal, a luta é espiritual. A enfermidade não é hormonal, o problema é espiritual. Por isso a nossa vida, nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Pessoas com dificuldade às vezes nas finanças, que carregam muitas vezes um espírito de miséria, que quando vê alguém dando um presente de valor para o outro, já vai dizer assim, poderia pegar esse dinheiro e dar para quem está precisando. Mas às vezes a pessoa não faz isso, e vive no espírito de miséria. Pessoas que às vezes estão sofrendo, aparentemente por fora bela viola, mas por dentro pão bolorento. O mundo espiritual, irmão, ele interfere no mundo natural. E é interessante que o sobrenatural, ele pode ser do céu, mas ele pode ser do inferno também. A gente sabe que Paulo fala assim, que a nossa luta não é contra carne e nem sangue, mas contra principados e potestades, dominadores deste mundo tenebroso. Cuidado com aquilo que você tem, que você carrega dentro de sua alma. Porque nós falamos que nós carregamos algo de Deus. Eu carrego algo de Deus, eu sei o que eu carrego, e você sabe o que você carrega também. Cuidado para não carregar aquilo que entristece o Espírito de Deus, aquilo que dá lugar e dá brecha para o inimigo roubar, matar e destruir. Porque quando ele encontra uma brecha, ele não é educado, ele não bate na porta para que a gente abra a porta e ele entre. Não, se ele encontra uma brecha, é igual vazamento de água, em parede, em chão, aonde tiver lugar, lá vai. O diabo não é educado, ele é mal educado. Por isso nós precisamos tampar as brechas. A Bíblia diz que Paulo certa vez libertou com esse discernimento espiritual. Havia uma moça que tinha um espírito de adivinhação, dava lucro para o seu empresário. Tinha até um empresário que agendava horário para ela fazer as adivinhações. E daí Paulo vê aquela moça e repreende. Ela está falando coisas boas acerca dele e de Apolo, se não me engano, que está com ele. Está falando realidade. De fato, esses homens são homens de Deus. Só que era um espírito de adivinhação. Ela não estava recebendo revelação do Espírito Santo, mas de espíritos malignos. E Paulo ora e repreende aquilo, e ela para de ter espírito de adivinhação. Aquela moça é liberta, mas quando o empresário dela fica sabendo, manda colocar Paulo e Silas na cadeia. É isso? É isso mesmo, Paulo e Silas vão parar na cadeia, porque libertaram uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. Mas lá dentro da cadeia não tinha nenhuma brecha para Satanás entrar na vida deles e desanimá-los e fazê-los olhar para trás. Pelo contrário, perto da meia-noite eles começaram a orar e cantar hinos ao Senhor, e Deus enviou um terremoto, e eles saíram de lá e ainda batizaram naquela noite, madrugada, a família toda do carcereiro. Ele que disse assim: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa, porque Deus está na vida do homem e da mulher que fecha a porta na cara do diabo e diz: aqui não, eu já sou morada do Espírito de Deus, aqui você não entra, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Então, espírito de enfermidade, cativeiro, encurvada. Há pessoas que tentam, mas não conseguem se endireitar. Pessoas que tentam e não conseguem se desvencilhar de amarras.
como eu já disse, do passado. Pode ser, muitas vezes, um espírito prendendo essa pessoa em suas manias, em suas fraquezas, que muitas vezes até mesmo se transformam em desculpas. Eu estava me lembrando esses dias daquilo que Paulo fala assim, né, que aquilo que eu quero fazer eu não faço, aquilo que eu não quero sempre está diante de mim. Só que ele não está dizendo, se justificando, dizendo que com sua carne ele servia a lei. Ele está falando, citando uma outra pessoa, um ser humano. Ele não está falando de si mesmo, assim como que quando ele sobe até o terceiro céu e recebe as revelações, ele fala de um homem, ele não fala de si mesmo. Ele não está falando de si mesmo, mas ele está dizendo que existem dificuldades, batalhas que nós enfrentamos. E muitas vezes a hipergraça, como tem sido ensinado por aí nas redes sociais, você deve ter ouvido falar já sobre isso, diz que Deus ama todo mundo, independente se você quiser viver em pecado, não tem problema, que Deus te ama do mesmo jeito. Realmente, mas Ele ama. Mas como Ele ama, então Ele nos livra. Porque ninguém quer ver, nem passarinho preso eu gosto de ver, nem minha cachorra presa eu gosto de ver, eu gosto de soltar. Você imaginou, você vê um filho seu, uma filha sua presa numa enfermidade, presa no passado, presa no pecado? Então, Jesus, Ele veio para destruir as obras do diabo. E quando nós estamos em Cristo Jesus, Ele nos liberta de verdade do nosso passado. Paulo fala assim que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Tudo se fez novo, novinho em folha. Deus restaurou todas as coisas e o passado já não existe mais. Ele nem se lembra de nossos pecados no passado, porque o sangue de Jesus nos limpa, nos purifica mais do que homo. O sangue de Jesus dá o branco que o nosso coração merece. O sangue de Jesus nos liberta de todo o poder das trevas. Então há pessoas, inclusive, que infelizmente se acostumaram aos problemas, se acostumaram às suas fraquezas, se entregaram às suas doenças, se entregaram aos seus hábitos. Começam a cantar como aquela música, Gabriela Cravo e Canela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou filho de italiano, eu não sei o que lá, eu nasci em tal cidade, lá é assim mesmo. A pessoa se justifica, se acostumou com aquela prisão, com aquela cadeia. Mas nesta noite eu declaro, profetizo, que haverá libertação aqui, que haverá libertação aí na sua casa também. Eu profetizo que montanhas vão cair, que os demônios fugirão e que Deus vai trazer tudo de novo, de volta, vai fazer tudo novo na sua vida, na sua existência, porque Jesus Cristo veio para destruir as obras de Satanás. Eu quero também lembrar aqui que esta mulher, ela foi livre, ser livre. Então aqui quando Jesus, Ele liberta a mulher, de certa forma Ele não cura, Ele liberta a mulher. Porque a palavra que Ele disse aqui para nós, o Renan, no capítulo 13, fala aqui que Ele vê aquela mulher, chama ela para perto, à frente e fala assim, mulher. Ele não fala, mulher, você está curada. Ele fala assim, você está livre. Livre da sua doença. Livre da sua doença. Você está livre da sua doença. Então, esta mulher precisava de uma ação de Deus na vida dela. Porque ela não conseguia libertar-se a si mesma. Tem coisas que eu posso me libertar, me livrar. Eu posso deixar. Eu posso guerrear na minha mente, que inclusive é o campo de batalha, é aqui, é a nossa mente. Tem coisas que não dependem do Senhor fazer alguma coisa, mas de eu fazer alguma coisa. É como uma oração antiga que dizia assim, ó Deus, dá-me forças para mudar aquilo que eu posso mudar. Dá-me paciência para suportar aquilo que eu não posso mudar. E dá-me discernimento para eu saber separar o que eu posso e o que eu não posso. Porque muitas vezes a gente pode, mas finge ou não acredita que pode.
Mas quando a gente percebe que aquilo não vem da parte de Deus, e a gente não pode, nós podemos então clamar: Senhor, faz um milagre na minha vida. Que eu não posso fazer, tu podes. Não tem a música? Não é? O milagre que eu preciso, tu podes. Não é? E o Senhor está aqui, e eu acredito que Ele vai agir poderosamente na sua vida, e o nome dEle será glorificado. Então, a Bíblia diz que Jesus endireita esta mulher, porque há pessoas que se esforçam, mas não conseguem se endireitar. Há pessoas que já foram ao médico, ao psicólogo, ao psiquiatra, ao psicanalista, já buscaram recursos de diversos lugares, já procuraram homens de Deus, mulheres de Deus, mas parece que alguma coisa persiste em sua vida. Mas nesta noite eu creio mesmo, de todo o meu coração, que o Senhor Jesus, Ele vai tocar na sua vida, através das minhas mãos, das mãos dos obreiros. Nós estamos liberando a palavra, e nesta noite você está já recebendo a libertação que vem no poderoso nome de Jesus. Então Jesus viu a causa e não o problema da mulher. Todos viam o problema. Ela está encurvada, 18 anos, ai que dó, que situação, olha, ninguém consegue, ela não melhora, nenhum médico resolve. Mas Jesus vai na causa, na raiz do problema. E é interessante que às vezes na vida, alguma falta de atitude, talvez, pode ser isso, que faltou alguma atitude naquela mulher. Alguma coisa que o Senhor lhe pediu, alguma coisa que ela deveria ter atendido, alguma coisa que ela escapou. Porque às vezes nós somos meio lisos assim, né? O Senhor quer nos pegar, a gente não deixa. Às vezes o Senhor está nos mostrando algumas coisas e a gente faz de conta que não é com a gente. E isso pode acarretar essa falta de atitude, como diz Tiago também, que aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Às vezes essa falta de atitude, de posicionamento na nossa vida, abre brechas, espaço para malignidades adentrar na nossa existência. Porque o diabo quer encontrar na sua vida, ou encontrar a sua vida sem o Senhor Jesus Cristo dentro do seu coração. Porque ele sabe que se assim for, ele vai encontrar lugar. Por isso que Paulo fala aos Efésios 4:27, não deis lugar ao diabo. Não dê lugar ao diabo. Então às vezes nós carregamos situações difíceis da nossa existência, porque no momento de nós tomarmos uma atitude, e nós calarmos a boca do inimigo, com uma atitude de amor, de fé, de obediência, nós aceitamos aquela situação. Então ele adentra, e aí a nossa mente começa a ficar perturbada. A perturbação no espírito entrou pela mente, pelo pensamento, pela brecha que a pessoa deu na sua consciência. Então nós precisamos, nesta noite, decidirmos falar para Jesus adentrar na nossa vida, não somente na hora do culto, mas lá na hora da prova, da dificuldade, da opressão, da perseguição, que estamos sozinhos, nós falamos: Senhor, eu te quero, eu te busco, eu te procuro, ó Deus, Tu estás no silêncio, eu te quero mais, Senhor, eu quero a Tua presença, vem aqui comigo, Jesus, habita o meu coração. E nós falamos: Jesus, o que eu faço nessa decisão? Estou sendo pressionado, Senhor, me direciona, me orienta, para que eu faça aquilo que o Senhor quer. Senhor, eu quero te atender, eu quero te ouvir, eu não quero dar lugar ao diabo na minha vida. Quando nós decidimos assim, o Senhor nos fortalece no Espírito Santo. Que o diabo quer fazer com que o diácono seja frio do Espírito, distante da vontade de Deus. É que o líder de célula não tem uma vida de oração, porque daí ele abre uma brecha, ele está ocupado com outra coisa, que não um relacionamento íntimo com o Senhor. Então ele vai encontrar uma brecha para tentar e derrubar o líder.
Nós temos visto quantos líderes caindo, pastores, pessoas, difícil, triste, terrível. Porque o que o diabo quer é que quando se achegar, se aproximar da gente, a Bíblia diz que ele fica bramando como leão, buscando a quem tragar. Se ele encontra a gente servindo a Deus, de coração aberto, uma vida de oração, uma vida de submissão, uma vida de domínio próprio, que o próprio Espírito Santo nos dá, ele não encontra lugar na nossa vida, porque nós já estamos preenchidos da parte de Deus. Se tem lixo, como pregou o pastor Eduardo aqui, lixo na nossa mente, no nosso coração, então aquele lixo começa a cheirar mal mesmo, a gente começa a sofrer as consequências. Mas se no lugar desse lixo está a presença, agora saiu o lixo, está a presença do Senhor, né? Então o inimigo fala assim: não consigo derrubar. Quanto mais este homem é tentado, esta mulher é tentada, mais ela se enche da presença de Deus. Como é que eu vou fazer para adentrar? Não dá. Agora, quando a gente dá lugar ao diabo, aí complica tudo. Eu encerro dizendo em Efésios capítulo 4: e vos revistais do novo homem. No verso 24, Efésios 4, 24. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso, deixai a mentira, falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Você já parou para pensar que poucos líderes, principalmente das mídias, não falam mais sobre o diabo? Não falam mais sobre o inferno? As pessoas já acham que nem existe mais inferno, que não se prega mais sobre o inferno. Mas Jesus foi uma pessoa que expulsou muitos demônios e falou dos ardis. E Paulo fala dos ardis de Satanás. A Bíblia fala que existem demônios, que existem castas. E Jesus falou certa vez que só sai com oração e jejum. Então o inferno existe, e nós temos que estar cheios de Deus, para que nós não comecemos a adentrar no inferno aqui na terra mesmo. Alguém já disse que aqui na terra já é o inferno. Para quem está afastado de Cristo e vazio de Deus, realmente é uma vida de dor, de luta, de dores, de angústias. Então o problema, porém, o cativeiro espiritual vai cair nesta noite, vai cair agora, em nome de Jesus. Todo mal vai sair da sua vida. Se você adentrou aqui hoje se sentindo preso a alguma coisa, o inimigo pode sair agora, em nome do Senhor Jesus. O sangue de Jesus tem poder, e ele não vai resistir. Tudo aquilo que está escondido, Deus vai mostrar e vai destruir toda a obra do diabo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Observe, meu querido, que esta mulher foi curada. A Bíblia diz aqui que ela, no verso de número 13, então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou. Estava curvada, só olhando para o chão, só pessimismo, mas quando ela recebeu a palavra e foi tocada, imediatamente ela se endireitou. E a Bíblia diz que ela passou a louvar a Deus. Passou a louvar a Deus. Eu sempre falo assim, que quando o crente está abençoado, ele está sempre cantando, ele está assoviando, não está cantando aquele da casca de bala não, viu, irmão? Ele está dizendo assim: o Senhor está comigo, o Senhor é maravilhoso para mim, demais para mim. Eu amo a presença do Senhor na minha vida. Eu sou grato, eu tenho vida, família, eu tenho muitos irmãos, amigos e muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Se lá na sua casa não tem assovio, não tem músicas, pode ser que ali alguém esteja ali amarrado a dores, a tristezas, a feridas. Mas se tem alguém cantando, adorando a Deus, é porque já está caminhando, está curado, lavado e remido no sangue de Jesus. Sabe, há um tempo de Deus para você.
Há um tempo de Deus, é o tempo de Deus para a liderança da igreja. Há um tempo de Deus para o seu ministério. É tempo de glorificar a Deus através da liberdade que Ele nos concede. Nós somos libertos por Cristo, vencedores por Cristo, não é? Crescendo em Cristo, vivendo em Cristo, cheio do Cristo. Ele é maravilhoso demais para a nossa vida. Aplauda ao Senhor Jesus, se coloca de pé. Quero orar por você. Quero orar por você. Olha, eu vou te dar um conselho. Se estão chamando você para ajudar em alguma coisa, aceita. É melhor você se ocupar com as coisas que são do céu, com o reino de Deus, colocar o reino de Deus em primeiro lugar. As demais coisas serão acrescentadas. É Jesus quem falou. Essa ansiedade para se vestir, sabe? Essa ansiedade, como é que eu vou fazer para comer amanhã? Entregue-se, creia naquilo que o Senhor tem para a sua vida. Entregue-se totalmente a Ele. Se você tem sido chamado para você fazer parte do círculo de oração com a pastora Benedita, às 6 da manhã aqui, aceita, vai com ela, acredita, Deus está nisto, porque você vai estar ocupando o seu tempo, a sua mente, o seu coração, nas coisas de cima. Sempre que alguém se compromete com o Senhor Jesus Cristo e a sua igreja, é com as coisas de cima que ele está comprometido e ocupado. E o Senhor vai encher. Se alguém lá na sua célula falar assim para você, faz uma dinâmica, você pode chorar de alegria e falar assim, glória a Deus, essa pessoa está dizendo que eu posso fazer, eu vou fazer. Naquela semana você vai orar mais, você vai procurar na internet coisas boas, você vai procurar, se é para falar da Bíblia, da palavra, você vai ler o boletim, você vai estudar aquilo, você vai se ocupar com aquilo, e o Senhor vai encher o seu coração. Há um tempo atrás, um dos nossos líderes estava passando por uma fase difícil, e naquele dia ele disse assim, eu não posso levar a palavra, não tenho condições, porque a minha vida está tudo. Eu falei, não, você vai levar a palavra, Deus vai te usar. E ele falou assim, olha pastor, no dia da célula, ele foi falar ali, e quando ele falava assim, aquilo que eu estava estudando, era o Senhor falando comigo aquela palavra, era para mim aquela palavra, eu liberei essa palavra, e Deus fortaleceu e renovou a sua vida. Você não pode ficar a vida toda dando desculpas. Você não pode ficar esperando o próximo batismo, depois eu resolvo, resolve hoje. Decide hoje, acerta hoje a sua vida com Deus. Fecha a porta na cara do diabo e declare, eu não nasci com isso na minha vida, eu não tinha esse costume quando era criança, isso não pertence à minha vida, eu sou do Senhor Jesus Cristo, Jesus me transformou, me libertou, me resgatou, eu sou do meu amado, o meu amado é meu. A sua bandeira sobre mim é o amor. Ele está comigo, Ele me ama tanto, e eu também amo o Senhor Jesus. Pode ter a certeza que você vai se endireitar, sim, o Senhor vai endireitar, e você vai começar a dançar, a cantar, a louvar a Deus, dizendo, eita, que Deus maravilhoso é esse nosso. O Senhor Jesus libertou aquela mulher. Quando você vive numa timidez, os teus filhos serão tímidos igual você. Se você não cumpre horários, os teus filhos também não vão cumprir horários, a não ser que eles se convertam. Se você não é fiel, também os seus filhos não serão fiéis, eles estão olhando para você. Aqueles que você gera estando doente, eles serão doentes como você está doente. Ô Senhor, então é necessário que os nossos filhos vejam para nós. Eu estou casado com a deusa, a palavra divórcio não existe na minha casa, porque eu tenho uma aliança com ela no altar, e eu a amo, e ela me ama, aleluia. Não pode existir, sabe, melindres na minha vida entre eu e ela. Minhas filhas estão olhando para mim. Não sou perfeito de jeito nenhum, pode perguntar para a Paola, para você ver, ela fala bastante coisas, falhas que eu tenho, mas eu procuro viver em integridade diante de Deus, porque o Senhor me amou, e porque eu também não posso dar lugar ao diabo na minha vida. Na minha vida é só Jesus. Eu quero Jesus, eu amo Jesus, amém? Amém? Fecha os teus olhos, aleluia.